Pronto. Boa noite, a graça e a paz. Amém. Vamos abrir a Bíblia no Salmo número 8. Salmo número 8, a partir do verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, qual magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer se emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroastes. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, e aves do céu e os peixes do mar, e tudo que pecou, as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, qual magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Então esse salmo aqui, ele fala da majestade de Deus, ele enfatiza a grandeza de Deus. O salmista fala que quando ele olha, quando ele contempla o céu, as estrelas, as obras da mão de Deus, ele fica impressionado. E é um salmo que nos convida a refletir na majestade de Deus, e mesmo esse Deus sendo tão grandioso, ele nos ama. E o Senhor, ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Esse é o nosso Deus, que mesmo nós sendo pequeninos e pecadores, ele ainda escolheu nos amar. Isso é belo, porque o Senhor é magnífico e devemos louvá-lo e engrandecê-lo. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos em comunhão, uns com os outros, em comunhão com o Senhor. Tu és grandioso, Tu és poderoso, Tu és magnífico e misericordioso. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores e carecemos da Tua graça. Somos miseráveis, ó Deus. Nos ensine a andar em santidade e a viver conforme a Tua vontade. Abençoe esse culto. Cada um que está presente, que também não puder ouvir pontes maiores, possa ser um culto agradável ao Senhor. Possamos agradar ao Senhor nos nossos louvores, na oração, na palavra, em cada parte desse culto, que possamos engrandecer o Teu nome, porque Tu és magnífico, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou cantar um cântico aqui. Espero que os irmãos se souberem me ajudar. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas porque não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, venha agora, Salvador, livrar-me por Teu grande Pois Tu, Jesus, és meu Senhor. Pois Tu, Jesus, és meu Aceita um pecador. Aceita o pecador. Eu venho como estou. Eu venho como Sim, venho como estou. Sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Porque
irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço às irmãs que me ajudem, que a voz aqui não está mal. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus. e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te podem suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega
estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Jesus, em tua presença, reunimos nós aqui, contemplamos tua face E rendemos-nos a e ti. rendemos-nos a ti. Pois o dia da tua morte Tua morte trouxe vida a todos nós. trouxe vida a todos E nos nós, deu completo acesso deu completo ao acesso coração do Pai. ao coração do Jesus, em tua Pai. presença. O véu que separava Agora não separa já mais. não separa A mais. luz que outrora A apagava. luz que outrora apagava, Agora brilha. agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome Grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha só para te adorar. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Cantar mais um hino, né? Quem tiver certeza, suas ofertas, cada delas ofertasse, em prol de gratidão e amor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, Invisível, mas real. invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A único Que é digno de receber
Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós te damos graça pela tua presença nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tu estás conosco, Senhor, nesse momento. Pedimos que, embora sejamos pecadores, mas que o nosso louvor, Senhor, não seja uma mera música entoada, mas que seja fruto de um coração que eleva cânticos a Ti em agradecimento à Tua grandeza, que suba a Ti, Senhor, como um aroma agradável. Senhor, eu te peço que o Senhor conduza cada parte dessa palavra que será pregada, que ela encontre terreno fértil no nosso coração, que ela traga frutos e que seja frutificada na nossa vida, dia após dia. Que o Senhor elimine qualquer distração que possa surgir. Que a Tua palavra haja com eficácia, como a espada de dois gumes, que não é pregada sem deixar uma semente. Assim o pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Nosso irmão Michel está de férias, merecidamente. Agradeço as orações aí que os irmãos fizeram por mim, por minha vida. Estamos voltando aos pouquinhos e assumindo novamente os trabalhos. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Hebreus capítulo de número 9. Nós vamos ler os versos de número 23 a 28. Hebreus 9, de 23 a 28. Hebreus 9, 23 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo de número 9, versos de 23 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. O título que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou, esse título não existe nos textos mais antigos. Esses títulos são para a nossa compreensão, para facilitar a nossa leitura. O título, então, sugerido é: o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. E diz assim a palavra do Senhor: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Bia já fez a oração, pedindo que Deus nos ilumine, e é o nosso desejo que essa oração seja atendida diante do Senhor. Meus irmãos, esse texto de Hebreus, o autor de Hebreus, nós não sabemos ao certo quem escreveu Hebreus.
Alguns especulam que tenha sido Paulo, outros que possa ter sido Apolo, outros Barnabé. O certo é que quem escreveu Hebreus tinha um conhecimento muito profundo, era alguém que estava muito íntimo do que era o ritual dos judeus quanto aos sacrifícios e assim por diante. Porque ele escreve com propriedade aspectos litúrgicos do Velho Testamento. E ele então vai trabalhar nesta carta a judeus convertidos ao cristianismo, e muitos deles já estavam desanimados diante das tribulações, das angústias, alguns querendo voltar às práticas antigas do templo, como os sacrifícios de animais, os sacerdotes humanos e os rituais. É claro que essa era a cultura deles, esse era o dia a dia do judeu, o culto no templo, os sacrifícios, as liturgias, as tradições religiosas, e abraçaram o cristianismo, e o cristianismo faz uma abolição, uma libertação deles de muitos desses atos religiosos. Outros não, outros eram comuns, sem nenhuma eficácia, não tinha por que eles, praticando ou não havia nenhum empecilho, mas eles estavam querendo voltar aos velhos rudimentos. É bem diferente da carta de Gálatas. A carta de Gálatas é escrita para gentios que haviam se convertido e estavam sendo seduzidos pela pregação de judeus convertidos ao cristianismo, mas achavam que eles, para serem cristãos, precisavam se circuncidar, guardar datas e épocas. E aí Paulo diz: olha, se vocês voltarem para esses rudimentos que não são de vocês vão ser salvos pela lei, e pela lei vocês não vão ser salvos, vocês vão ser condenados, porque a graça chegou até vocês. Se os judeus que estavam debaixo disso não são justificados por estas coisas, vocês que são gentios vão querer ser justificados por isso? Então, aqui nessa carta de Hebreus, a pegada é outra. É a carta para judeus que foram criados com toda essa estrutura e estavam sendo seduzidos diante da perseguição, inclusive dos seus patrícios, das pessoas da sua cultura, a voltarem então para os velhos rudimentos. E aí o autor mostra que tudo isso era apenas um sinal, que eles não podiam trocar aquilo que se apontava pelo sinal. O sinal vale menos do que o que é o fato, do que é o objeto. Vamos falar assim uma questão mais clara para nós. No trânsito nós temos sinais de trânsito. Então você vai na estrada e tem uma placa dizendo que tem uma curva perigosa, acentuada, à esquerda ou à direita, não importa. Você olha a placa e você é avisado que ali na frente vai ter uma curva assim, então você deve se precaver, diminuir a velocidade, né? Não fazer nenhuma ultrapassagem ali, porque a visão vai ser pequena. Mas veja que o sinal é o sinal de uma curva, mas o mais importante não é o sinal, é a curva, é o objeto. E então, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento eram sinais que apontavam para Jesus Cristo, mas não eram a eficácia do objeto, né? Daquilo que a Bíblia fala, do assunto a ser tratado, da obra de Cristo. E aí o autor vai dizer: não, vocês não podem trocar o sinal, os sinais antigos, porque esses sinais, eles eram menores do que Jesus, que é nele que se cumpre todos esses sinais. Esses sinais apontavam para ele, e agora vocês querem voltar a viver debaixo dos sinais? É bobagem. Hoje pela manhã, eu achei um Instagram de um rapaz com uma cultura muito boa, e ele, um católico muito praticante, começou a tratar no seu Instagram uma série de doutrinas e dogmas. Na verdade começou isso ontem, né? Eu assisti ontem e hoje eu fiz a pergunta do Luciano. Então lá, dogmas dos mais variados, um deles é a transubstanciação. E aí a teologia faz um malabarismo para dizer que o pão continua pão, com gosto de pão, mas ali existe por trás a carne real de Cristo. E enquanto eu estava ali olhando os elementos, eu pensei: o pão está coberto, mas daqui a pouco pode cair um inseto em qualquer cálice desse. Pela concepção da transubstanciação, depois que você fizesse essa oração, você ia
manchar o sangue de Cristo, deixar que uma barata, um inseto, um besouro, né, caísse dentro do sangue de Cristo. Isso é uma falta de respeito. E aí eu vi várias coisas e vendo esses malabarismos todos, eu perguntei a Luciana, hoje pela manhã: Luciana, você voltaria para a Igreja Católica? Ela disse: de maneira alguma. Eu disse: nem eu. E não é porque eu sou protestante, é porque depois que eu leio a Bíblia, eu não posso voltar para aqueles rudimentos. E interessante que esses rudimentos da Igreja Católica já são rudimentos, sinais do desvio. No judaísmo não havia um desvio, mas eram só sinais. Então os judeus estavam nessa de voltar. Se eu não voltaria para algo, né? Porque o judeu voltaria se Cristo é a concretização de todas as promessas. Então Hebreus capítulo 9, 23 a 28, o autor explica que o sacrifício de Jesus é perfeito, porque foi feito uma vez só, e é eterno, e garante a salvação a quem crê. Então não é algo que precisa ser repetido. Por isso a Sociedade Bíblica do Brasil colocou como título: o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Bem diferente dos sinais. Os sinais precisavam ser repetidos, como a gente vai ver daqui a pouco. Então o que a gente vai falar nessa noite? Até agora é falando sobre o autor de Hebreus e os rudimentos e a problemática deles. Mas veja que no Antigo Testamento o perdão dos pecados acontecia com o sangue de animais. É por isso que lá em Levítico, eu vou ler para vocês, Levítico vai dizer assim no capítulo de número 17, no verso 11, Levítico 17, 11, não é que eu abri rápido, não é porque está marcado, né? Levítico 17, 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Então quando você quer, como é que você sabe que você matou uma galinha? É quando você sangra ela. Qual é a maior preocupação quando chega alguém com uma urgência no hospital? Quando há sangramento, há uma urgência. Não dá para esperar a pessoa sangrando lá, porque o sangramento vai fazer com que essa hemorragia a pessoa morra. Todas as chances para manter alguém, quantas e quantas vezes a gente vê pedido aí nas redes sociais, colegas, doadores de sangue, para tentar, ao preservar, a pessoa está tendo algum tipo de hemorragia, né, interna, e aí, ou externa, e eles não conseguem estancar. E aí eles solicitam doadores de sangue para que possam doar o sangue e preservar o tratamento até eles conseguirem reverter, porque se o sangue se esvair, não tem nenhuma medicina que consiga manter alguém sem sangue. Quando um acidente acontece, que pega um vaso muito grande, amputa uma parte do corpo que não dá para conter o sangue, é questão de pouco tempo, a vida se esvai. E Levítico vai dizer: porque a vida da carne está no sangue, para fazer expiação pela vossa alma. Aí diz: eu vou tenho dado sobre o altar. Este sangue, que é o que dá razão à vida e mantém a vida, ele está sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E aí a gente vai entender quando Jesus é visto por João Batista, que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente vai entender um pouco a afirmativa, que a gente vai chegar lá no instante, mas só fazendo um spoiler aí, adiantando um pouco, quando diz que o sacerdote, ele fazia tudo isso por ele, durante toda, não só pelos outros, por vários sacrifícios durante as cerimônias diárias de sacrifício, como por ele mesmo, pelo sacerdote, o sangue de um por outro. Então aquele que adentrava no Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote, ele entrava justificado não no sangue dele, mas no sangue de um inocente, de um animal que era sacrificado. Então ele não entrava no Santo dos Santos justificado pelo seu próprio sangue, mas todo ano ele tinha que fazer esse sacrifício para ele entrar uma vez no ano, uma vez por ano. O sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos, e ele tem que sacrificar pela nação e depois sacrificar por ele. Mas Jesus, ele entra no santíssimo do templo dos céus, desse tabernáculo celeste. Ele não entra com o sangue de terceiros, porque ele derramou o seu próprio sangue
na cruz por nós. Então o povo precisava entender que oferecer sacrifícios até o templo era objeto do passado, que purificava temporariamente. Todas as vezes que um pecador pecava, ele tinha que fazer um novo sacrifício. Um novo animal inocente tinha que morrer por causa do seu pecado. E isso não era suficiente. Vamos pegar outro exemplo aqui, uma analogia. Você está com dor de cabeça, você toma lá um remédio para dor de cabeça, um analgésico qualquer. Você toma aquele remédio para dor de cabeça, aquilo ali dá uma camuflada, né? Você fica meio anestesiado e por isso você não sente mais aquela dor. Mas não quer dizer que você não vai sentir mais dor de cabeça. Toda vez que você sentir dor de cabeça, ou você toma um remédio para aliviar o sintoma da dor de cabeça, ou você vai ficar sentindo dor de cabeça. Pega agora a dor de cabeça e coloca o pecado no lugar. Todas as vezes que alguém pecava, precisava de um remédio. E esse remédio era um animal inocente, sem sacrificado, para que a pessoa tivesse perdão do seu pecado. Mas a pessoa pecava de novo, e novamente precisava desse remédio. E é por isso que havia tantos sacrifícios no Antigo Testamento. E eles eram provisórios, só valia para aquele momento, para aquele pecado. Pecou de novo, novo remédio precisava. Mas enquanto que o sacrifício de Cristo, ele perdura por toda a eternidade, porque Jesus, como sendo o Filho de Deus, veio ao mundo, derramou o seu próprio sangue, puro e perfeito, abrindo o caminho para o céu. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme disse João Batista. Então, o nosso tema dessa noite é um pouco diferente desse daqui da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil é: o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Eu coloquei como título: sacrifício único e eterno. Um sacrifício único e eterno. Primeiro, porque Jesus é um sumo sacerdote que não está adentrando uma única vez por ano num templo, no Santo dos Santos, mas Jesus é aquele que adentrou então nos céus por toda a eternidade, sendo nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, não só uma vez por ano, mas sempre, todos os dias, todos os momentos, e por todos os que são seus irmãos comprados pelo seu sacrifício. Onde é que está isso, pastor? Verso 23, nós encontramos o seguinte: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a ele superiores. Esse é um dos textos muito difíceis de entender de Hebreus. O que é que tem no céu que ainda está precisando de purificação, se lá é um local perfeito? Nós sabemos que para que o homem, e essa é uma das visões que os teólogos calvinistas mais aceitam, é que aqui está falando de uma preparação para nos receber. Então, Jesus é aquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Ele é o nosso representante humano. Ele é um representante humano nos céus. E isso faz com que no céu haja um diferencial. Porque agora tem um representante nosso no céu. Há um representante nosso diante do Pai. Não é só a segunda pessoa da Trindade, que é 100% Deus, mas existe também lá uma pessoa que é 100% humano, que tem uma natureza humana como a sua e como a minha. E isso é algo diferente. É como se Deus estivesse preparando por meio do seu Filho para nos receber. Não é o tempo ainda. Nós teremos que ser semelhantes a Ele para desfrutarmos desse privilégio. Mas este é o fato. Há um sacrifício melhor do que todos os demais. E o texto vai dizer isso no verso 23. Com sacrifícios a eles superiores. Enquanto que os homens ofereciam nos tabernáculos terrenos para adentrar a Deus e conceder o perdão de Deus, na esperança de que Deus dos altos céus perdoe, agora nós temos uma purificação diferente. É o próprio sacrifício chegando diante de Deus, vivo, intercedendo por nós. Há também, e isso era um fato, porque quando se sacrificava no Antigo Testamento, a ideia era uma faxina por fora.
E muitos judeus se satisfaziam nisso, tanto é que Jesus diz que eles eram sepulcros caiados, bonitos por fora, porque a religião, ela exterior, é muito bonita. Você tem como enganar pessoas, mas o que Cristo fez, o sangue de Cristo, nos limpa de dentro para fora. Não é algo só para os homens verem. As mudanças acontecem. O Espírito Santo incomoda as nossas consciências, transforma as nossas mentes, transforma os nossos sentimentos. A mudança é de dentro para fora. Enquanto que religiosamente os judeus se apresentavam religiosos, muitos fariseus entregando dízimo do cominho, do coentro, do endro, indo para as praças públicas para orar, e aí a população achava que eles eram homens espirituais, porque no horário da oração eles estavam em locais públicos, enquanto que Jesus nos ensina o quê? Orarmos em secreto, e o nosso Pai em secreto nos recompensará. Não é que não possa acontecer uma oração pública, né? Bia fez aqui, Maria fez, né? Não é esse o problema. O problema é a hipocrisia do ato religioso público, e não o ato religioso em si. Um santuário verdadeiro, é o que está no verso 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O ser humano sempre construiu seus altares, e o maior deles para o judeu era o templo, e esse templo foi destruído. Onde está o templo? Como ter sacrifícios? Como ter sacerdote? Imagine o privilégio de nós gentios. Eles não têm como se justificar diante de Deus porque não há sacrifício. E nós, todos os dias, quando pecamos, quando desobedecemos, quando caímos, nós temos um sumo sacerdote intercedendo por nós, porque o santuário verdadeiro foi adentrado por Jesus Cristo. Jesus não entrou num templo feito por homens, ele entrou no próprio céu, na presença de Deus, o nosso Pai. O sacerdote do Antigo Testamento entrava uma única vez por ano, como já disse, no Santo dos Santos. Jesus entrou uma vez por todas, definitivamente, diante do Pai. E agora nós temos um representante que entre nós era Deus encarnado, e agora diante do trono de Deus é 100% homem, intercedendo por nós, sabendo das nossas dores, das nossas angústias, sabe os nossos sentimentos e se compadece por cada um de nós. É uma intercessão, meus irmãos, constante. O verso 24 vai dizer: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Há uma constância. É agora que Deus está diante de Deus intercedendo por nós. Quando você pediu nesse culto que Deus aceitasse o nosso culto, Jesus está intercedendo por nós nesse exato momento. Quando Bia ora, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós pedimos perdão ao Senhor antes de tomarmos a ceia, quando nós pensamos nos nossos pecados, quando nós somos confrontados com a palavra, onde é que nós temos errado, tudo vem à tona. E isso é respaldado por alguém que está lá no céu intercedendo por nós. Em segundo lugar, o sacrifício único e eterno. Em primeiro lugar, ele foi de um sumo sacerdote que está no céu. Em segundo lugar, o sacrifício único e completo. Isso é importante para nós. Inclusive, você diz: pastor, mas todo cristão quer assim. Não, não crê assim. Por exemplo, a Igreja Católica. Todas as vezes, se o pão vira carne e o vinho vira sangue, novamente Cristo está sendo sacrificado. Porque novamente o sacrifício de Cristo, como é que a carne de Cristo vai se perpetuar sem um sacrifício? Tanto é que a missa é vista como sacrifício no altar, não é? Nós temos a mesa da ceia, mas não é o altar. O altar se fazia o quê? Sacrifício no altar. Não, não é o sacrifício único e eterno, o sacrifício único e completo, isso está no verso 25 a 27, quando diz: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Jesus não morreu como sacerdote, tinha que sacrificar um animal inocente, e ele todos os anos sacrificar para adentrar no Santo dos Santos, e um sangue que não era o seu. Não, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio.
O sangue que purificava o sacerdote era um sangue alheio, não era o seu. Ele só adentrava o Santo dos Santos por causa da misericórdia de Deus e a graça de Deus, perdoando o seu pecado, porque alguém inocente morreu. E você e eu? Nós temos então um sacrifício em Cristo que não precisa ser repetido, porque Cristo se apresentou diante do Pai com o seu próprio sacrifício. Ele é o sacrifício de Deus por nós. O próprio texto de João 3,16, Jesus falando sobre si mesmo, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas vezes Deus deu? Uma. Quando Jesus diz está consumado, acabou. Isso reflete inclusive num dos pontos mais teológicos nossos como presbiterianos, de que uma vez salvo para sempre, porque a salvação nossa não depende de nós. O reverendo Felipe Fontes está lendo um livro agora que eu comprei sobre burnout, e ele postou lá na rede social a capa do livro, e ele dizendo assim, eu acho que é uma frase do livro, eu não comecei a ler esse livro ainda, estou lendo um outro chamado Reset. Ele diz assim: ainda que eu não pregasse mais nunca na vida, ainda que eu não presidisse uma reunião de conselho nunca mais, ainda que eu não discipulasse ninguém mais na minha vida, ainda que eu não tivesse mais nenhuma oportunidade de estar em nenhum presbitério, de dirigir nenhum trabalho, nem dar aula, nada, mesmo assim o meu nome estaria escrito no livro da vida e eu viverei eternamente. Não é pelo aquilo que nós fazemos. A nossa salvação não é porque você veio aqui hoje. A nossa salvação é pelo aquilo que Cristo fez por nós. O que nós fazemos não é para nos salvarmos, é consequência daquilo que Cristo nos fez, é a transformação de dentro para fora. Não fazemos nada para nos salvar, nada, nós não precisamos fazer mais nada, porque o sacrifício não precisa ser repetido, nem por Cristo, nem por você, muito menos por você e por mim, porque a oferta foi perfeita. Não foi uma oferta meia boca, como um anador, uma neosaldina, sei lá, qualquer outro analgésico, que tem até a sua propriedade, mas passa. Os sacrifícios do Antigo Testamento não eram eficazes, eles só eram ali imediatamente, produziam um efeito, mas esse efeito podia ser destruído quando saía do templo, ou até mesmo dentro do templo. Vou fazer uma pergunta que ninguém precisa responder, uma pergunta indiscreta. Você já pecou dentro do culto? Eu já. Eu disse uma vez para vocês aqui, só um exemplo dos que eu posso falar, né? Que minha natureza é muito mais caída do que eu sou mau, como disse Paulo, desventurado homem que sou. Mas eu disse para vocês um dia aqui, não sei quantos estavam, que eu estava ali e estava pensando em uma coisa que não tinha nada a ver com o culto, uma vez aqui. Era uma coisa relacionada a atividades do dia a dia. Amanhã eu tenho que fazer isso, mas na hora do culto, o que eu tenho que lembrar do que eu vou fazer amanhã, se eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã? Quantas vezes a gente tem um espírito crítico no culto? Quantas vezes a gente pode ter um olhar impuro no culto? Quantas vezes a gente pode ter um olhar avarento no culto? Quantas vezes a gente pode ter um olhar de malícia no culto? Quantas vezes a gente pode ter um olhar de segregação no culto, de racismo no culto, e racismo no seu amplo sentido, né? Você pode ser racista para com o negro ou para com o branco. Preconceito é preconceito social, porque você achar que uma pessoa que é pobre não merece atenção, ou você achar que um rico não presta. A oferta foi perfeita, não depende de nós. Isso está no verso 26, parte B, né? Agora se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O sacrifício de Cristo não foi uma meia boca. E no verso 27 vai dizer que a morte e o juízo se manifestou ali. Verso 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que é que
está reservada a você e a mim: a morte. E depois, o juízo. Não tem reencarnação. Não tem voltar. Nem no outro corpo de uma criancinha, filho de ninguém. Nem voltar numa barata. Nem num elefante. Recentemente, minha esposa, com um colega de trabalho, ele pegou algumas crianças de rua. E aí, ele tinha uma creche que levava crianças para lá. Ele é um profissional de saúde. E aí, Luciana perguntou para ele como é que estavam essas crianças, que ele pegou crianças, quando a gente chegou, ele sempre pegava essas crianças. Disse, não, um foi preso, outro virou líder de gangue, né? Aí parecia que todas as pessoas que ele pegou para ajudar não deu certo, pelo menos foi o que ele passou. Mas ele disse, eu faço isso porque na outra vida eu fui uma pessoa dessa. Então agora é meu karma, né? Trabalhar com essas pessoas mesmo que elas não tenham conserto. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que está ordenado e assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não tem outra segunda vida. Nós temos uma nova vida em vida, que é o novo nascimento. É ser uma nova criatura agora. Inclusive esse é o grande apelo. Sem querer ser apelador, você não tem que deixar para nascer de novo na próxima vida, porque o tempo é hoje. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, porque o que está destinado a nós não é outra coisa a não ser morte e juízo. E você e eu, ainda vou dizer qual foi o veredito, para você não se enganar. O veredito que você e eu temos no dia do juízo final é culpado. Culpada, Bia. Meu amigo, culpado. Poxa, como assim, pastor? É culpado. Culpado. Aqui ninguém. Quantos anos é a mocinha aí? 6. Culpada. Como é o nome dessa moça linda? Helena. Culpada. Luciano, pastor Helena. Culpado. Presbítero Josué. Culpado. Como assim, pastor? O juiz é esse. E tem muito crente abrindo mão do privilégio de que você e eu somos culpados, mas quem morreu por nós não fomos nós, mas foi Cristo, que é o nosso terceiro ponto: o sacrifício único e eterno à espera pela segunda vinda, conforme o verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Você que é culpado e no dia final vai ser considerado a princípio culpado, e Deus vai dizer, apesar de você ser culpado, alguém morreu por você e pagou a sua culpa, pagou pelos seus pecados. Então este, pois, que Jesus Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A primeira vez ele não tinha pecado, mas assumiu o nosso pecado para que nós pudéssemos ser salvos. Agora nós que somos pecadores, Jesus na sua vinda, quando ele vier nos buscar, ele não virá mais para redimir o nosso pecado, ele virá justamente para nos dar a salvação eterna, porque ele já fez a obra. A obra está completa. Ele voltará, conforme o verso 28, parte B. E assim como prometeu, ele voltará. A primeira vez ele veio para morrer, a segunda virá para reinar e buscar os seus. Então o propósito da sua volta na primeira vinda foi carregar os nossos pecados. Na sua segunda vinda será vir sem pecado, ou seja, não mais para sofrer, para trazer a salvação aos homens. Nessa hora os crentes serão libertos de toda dor e pecado para viverem com ele na sua glória. Isso é extremamente importante.
E para quem ele virá? Ele virá para os que o esperam. Hoje Bíblia falou isso pela manhã. Um dia eu vi o pastor Valdisson, que é pastor da primeira igreja de DC, falando sobre isso. É muito comum para nós, eu falei isso aqui uma vez, citei a ilustração dele, e disse, quem foi que falou? Nós fazemos muitos planos para o futuro. E não colocamos nos nossos planos futuros, e que talvez amanhã não haverá plano nenhum a ser executado. O que Cristo pode nos chamar? Ou com a sua vinda, ou com a nossa morte. Não é que você e eu não devamos fazer planos. É lícito fazer planos. E dizer assim, se Deus quiser, não só faremos isso, não só viveremos, como faremos isso e aquilo. Tiago fala sobre isso. Mas o que nós não podemos esquecer é que devemos ser como ovelhas entregues ao matador todos os dias, porque hoje pode ser o último dia das nossas vidas, individualmente, quem sabe coletivamente, no caso de uma catástrofe, de um acidente, mas poderá ser o dia glorioso da vida de Cristo. E Cristo virá para aqueles que o esperam. Quem ama Jesus vive preparado, aguardando o dia em que o verá face a face. Um dia, nas brincadeiras de casal lá, brincando eu e Luciana, e aí eu disse, você casou com uma farmácia hoje, eu estou tomando tanto remédio. Ela disse, tu já está bom de ir, não é? Eu disse, estou mesmo, estou pronto. Porquanto para mim o viver é Cristo e morrer. Mas eu quero casar, mas eu quero fazer uma faculdade, aí eu quero ter filhos. Sim, faça esses planos, sonhe, ore por eles. Mas talvez Jesus volte antes. Crentes esperam a vinda do Senhor todos os dias. A conclusão é que o sacrifício de Jesus foi o ponto mais importante da história. Ele morreu uma única vez de forma perfeita e hoje vive no céu intercedendo por você, por mim e por nós. A nossa salvação está garantida não porque somos bons, mas porque Cristo completou tudo na cruz. E o que é que tem a ver com a Santa Ceia? A ceia é extremamente importante porque Cristo ressuscitado é o Rei soberano, triunfante, que nós anunciamos e lembramos da sua obra esta noite. Por isso a ceia é um sacramento ordenado por Jesus tão importante. A ceia não é um novo sacrifício, mas quando participamos da ceia, não repetimos a morte de Cristo. Ele morreu uma única vez, e isso foi suficiente para sempre. Mas a ceia é uma lembrança viva. Nós comemos do pão, bebemos do cálice, lembrando que Ele deu o corpo e o sangue por nós. A ceia é importante porque você lembra que você não é um filho sem dono. Minha mãe, que nós vivemos muito tempo, eu não tinha primo, não tinha tio, não tinha nada lá no meu chapéu. Minha mãe dizia assim, um cachorro sem dono, um cachorro vira-lata, né? Nós não somos cachorros vira-lata, nós temos um dono, e esse dono pagou o preço caro. Na escravidão se comprou bem por dinheiro, ou pela força escravizando por causa de uma arma, mas Cristo comprou cada um de nós com o seu sangue. Quanto vale a vida de Neguinha e a vida de Helena? Neguinha viveu mais, pecou mais. Certamente o preço de Neguinha é mais caro. Não, o preço foi um só. Quem pecou mais, quem é muito perdoado, muito é agradecido, mas o preço é um só. E Cristo não pagou preços diferenciados. Por isso que não pode existir dentro da igreja acepção de ricos e pobres, negros e brancos, altos e baixos, gordos e magros. A igreja é o corpo de Cristo, e essas coisas não podem ser empecilhos. Instruído ou analfabeto, todos são salvos pelo mesmo sangue, e o preço foi único. Louvado seja Deus. E a ceia, meus irmãos, fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Cada vez que participamos da ceia, renovamos nossa confiança em Cristo e lembramos: Ele morreu e ressuscitou e voltará. Ele morreu, Ele ressuscitou e
e Ele voltará. Ele morreu, ressuscitou e voltará. Até esse dia, vivemos firmes, esperando com alegria o nosso Salvador, lembrando, Ele morreu, ressuscitou e voltará. Ele morreu, ressuscitou e voltará. E enquanto não volta, eu não estou sozinho. Ele está intercedendo por mim e enviou o seu Espírito para habitar em mim e me consolar. Eis porque somos as pessoas mais felizes da terra, mesmo quando estamos tristes, mesmo quando estamos doentes, mesmo quando envelhecemos, porque nós sabemos que tudo isso vai passar. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, porque para a eternidade é que Cristo nos comprou. Louvado seja Deus. Vamos cear? Permite, Josué. Ajuda a irmã Sara ali, menina. Vira a câmera cá, que a bichinha fica agoniada ali. Vira aí, Josué. Né, irmã Sara? Essa Giovana não está querendo cumprir a missão dela, né? Está com vergonha, Giovana? Pode não. Só tem irmãos aqui. Vergonha tem que ter. Eu sou velho, feio. E Josué também. Povo bonito, todo mundo bonito. Não sou eu, sou velho. Diz a palavra do Senhor. Pastor, isso é hora de brincar, é hora de sermos felizes como igreja. É um momento precioso esse. É a mesa do Senhor, onde nós lembramos que Ele veio, morreu, ressuscitou e voltará. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tem visitante? Olha, o Senhor morreu por nós e voltará. Só tem crente? Josué, vamos lembrar, Josué, Cristo morreu por nós e voltará. Bia, lembra disso, Cristo morreu. Nós nos lembramos, nós avivamos em nós essa lembrança de que Cristo morreu por nós, que nós somos perdoados no seu sacrifício. O sacrifício dele foi feito de forma perfeita, não vai precisar ter outro, e ele voltará um dia para nos buscar, para vivermos eternamente com ele. Amém? Ore, por favor. Senhor Deus, graças te damos, Pai. E a palavra, Deus, graças te damos. Porque o teu sangue, ó Deus, é eficiente e suficiente para nos purificar. Um só sacrifício, único. Ó Deus, graças te damos. Porque, ó Pai, por mais, ó Deus, que venhamos, ó Deus, a fazer algo, jamais substituiremos, ó Deus, o sacrifício que foi feito na cruz do Deus. Por isso, ó Pai, essa mão estendida, ó Deus, no madeiro, ó Pai, se entregando por nós, ó Deus, é o símbolo, ó Deus, de nossa fé. Cremos, ó Deus, que o Senhor Jesus, de fato, ó Deus, é o Messias, o Filho do Deus vivo, o qual se entregou por nós. E Ele mesmo, ó Deus, intercede por nós à direita de Deus, Pai. E essa, Deus, é a nossa esperança. E ainda aqui na terra vivemos, sabendo que o Senhor ainda intercede por nós. E um dia voltará. E, ó Deus, reinaremos contigo eternamente. Pai, o preço foi pago. Mas, ó Deus, nos apossamos, ó Pai, dessa graça. Favor imerecido. Porque, ó Deus, nós não fomos achados aos teus olhos em nada para merecermos tamanho amor. E este amor que um dia nos alcançou, esse chamado que um dia, ó Deus, também, ó Deus, nós ouvimos. Estamos aqui, ó Deus, como memorial, como o Senhor disse, Pai, em tua palavra, em memória de ti, até que o Senhor. Por isso, ó Pai,
nos rendemos aos teus pés. Humilde é conhecida nossa natureza, Deus. Por mais que esforcemos, jamais, ó Deus, poderemos purificar as nossas vidas além do teu sangue. Ele sim, vermelho como carmesim, pode nos tornar brancos como a neve. Por isso, purifica-nos, limpe, Pai. E, ó Deus, ao ceiarmos, mantemos a comunhão contigo, mas também, ó Deus, a comunhão com o corpo que está aqui, presente, ó Deus, em paz, nessa congregação. Somos tua igreja, somos teu corpo, somos a tua noiva. Por isso, ó Deus, nós embelezamos nesse momento para entrarmos em comunhão contigo, humildemente reconhecidos e pedindo a Deus que o Senhor nos perdoe pelas nossas faltas. E, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu sangue já nos purificou. Ó Deus, que nós jamais venhamos esquecer e retroceder ao que éramos antes. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus então parte o pão e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. De igual forma ele toma do cálice e diz: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todos vão ceiar, né? Então pode ficar sentado mesmo que a gente serve vocês. Quem não vai ceiar, tem um cântico? Pode cantar. Enquanto a gente vai distribuindo, né? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, fazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te contemplar, tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar, em espírito e em verdade, não apenas no átrio. Quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Disse o Senhor: isso é o meu corpo que é dado por vós. De igual forma, ele toma do cálice e diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Comei
dentre todos. Sem derramamento de sangue, não há remissão. É o que diz o autor de Hebreus. Quando lemos esse texto, nós compreendemos que todas as cerimônias de purificação que envolviam pecados, envolviam o derramamento de sangue. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo teu sangue derramado por nós. Vivifica a nossa fé, limpa-nos de todos os nossos pecados, purifica-nos, como disse o teu Filho, e seremos alvos como a neve. Não nesse sangue, nesse cálice de suco de uva, mas no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Bebei dele todos. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar com a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus, nós te esperamos todos os dias, para que o Senhor venha nos buscar. Queremos morar contigo e sabemos que iremos morar, pois o Senhor virá nos buscar. Cremos nisso e professamos, como disse o teu filho, cremos que tu és o Messias e que tu tens não só as palavras de vida eterna, mas o Senhor comprou a nossa salvação com o derramar do teu sangue por nossas vidas. Nós oramos então assim, ó Pai, por meio do teu Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que está diante do Senhor nesse exato momento, orando e intercedendo por nós. É no nome dele, ó Pai, que nós oramos. Amém. Amém. Deus sentar. Queremos agradecer o presbítero Josué, que se dispôs, está aqui dirigindo a Kombi, dando esse suporte, né? A irmã Sandra, com saudade de vocês aí, quis vir, né? Está aqui. Michel disse que ela todos os dias quis vir, Michel não deixou ela vir, tá bom? Então dei um abraço aí apertado na irmã. Eu até ia pegar o cálice e escolher um irmão para dar o cálice grandão. Eu vou dar um cálice grande para essa pessoa para honrar. Mas eu disse, vai que cria aí uma secção aqui dentro, eu preferi desistir da ideia. Boa noite, Deus abençoe, uma semana abençoada para todos nós. Amém. Amém.